Olá, concurseiro! Estamos dando início agora a um aulão de véspera para aqueles que vão prestar o concurso para delegado da Polícia Civil aqui do estado do Paraná. Veja que o concurso vai ser aplicado pela UEL e é importante que o candidato já tenha visto algumas questões anteriores. É importante que ele depreenda que muitas questões são repetidas e a UEL com certeza vai aproveitar questões de concursos anteriores que já caíram, assim como questões novas, né? O direito penal, que é a aula de hoje, nós estamos iniciando com o direito penal, parte geral, primeira parte. Houve algumas modificações e a UEL com certeza vai explorar essas novidades, né? Em especial na parte especial do Código Penal, onde teve lá a lei Carolina Dickmann, que os candidatos já devem ter ouvido falar. Houve ali inserção de alguns tipos penais na parte especial. Então a gente começa esse estudo como um reforço, né, para você que está se preparando para o concurso para delegado de polícia do estado do Paraná. Prova essa a ser realizada pela UEL. Nessa primeira fase são provas objetivas, né? E importante dizer que ainda, né, na segunda fase, na prova discursiva, o que vai ser passado aqui hoje vai ser também de bastante proveito. Você que já está com o pezinho lá na prova discursiva, isso eu tenho certeza, você vai aproveitar bastante essa aula também. Então vamos lá. Direito Penal, parte geral, primeira parte. Primeiramente, nós abordaremos a teoria da norma. Veja que o nosso Código Penal, a parte geral do Código Penal, ele segue uma sistemática. A gente começa com a teoria da norma, na sequência o Código vai abordar a teoria do crime. Então, neste primeiro momento, nós iniciaremos com a teoria da norma e dentro da teoria da norma, em especial, um destaque muito especial para o chamado princípio da legalidade. O artigo 1º do Código Penal, ele já começa assim de cara abordando o princípio basilar de direito penal, que é aquele que o candidato com certeza já deve ter lido, né? Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Veja que o princípio da legalidade, como eu falei agora há pouco, ele é basilar, né? Sem esse princípio nós não avançaríamos 1 milímetro sequer no estudo do direito penal. É necessário que você enxergue o direito penal não como aquele direito punitivo, inclusive ao contrário. O direito penal é o direito que freia a ação do Estado. Ele está dizendo nesse princípio, olha, Estado, poder, se você quiser me punir, né, você tem que punir de acordo com a lei. Né? Então veja, passe a ter uma visão garantista do direito penal, que é a visão mais atual, mais moderna do direito penal. Abandone aquela ideia de direito punitivo, né, que o direito penal ele serve para punir, serve também para punir, mas num primeiro momento e como principal destaque, o direito penal ele serve como freio para o Estado. E o princípio da legalidade vai exatamente dizer isso. Não há crime sem lei que o defina. Ou seja, para que eu responda criminalmente por uma conduta, é necessário que aquela conduta seja prevista em lei como uma conduta criminosa. Não posso simplesmente punir porque não gostei da conduta. O estado acusação, o estado poder, vamos dizer assim, ele não pode acusar alguém se aquilo ali não for descrito na lei como sendo algo criminoso. Então, o princípio da legalidade é um princípio de suma importância. Os autores dividem esse princípio em dois. Na verdade, o princípio da legalidade ele é composto de dois momentos. O princípio da reserva legal, que é aquele que diz o crime só pode estar previsto em lei. Não há crime sem lei que o defina. O crime só pode estar previsto em lei. E você sabe, né, para legislar no direito penal, no Brasil, somente a União, né, ou seja, através de leis federais é que são criados os crimes, né, os tipos penais. Vira e mexe a gente percebe aí a mudança na parte especial do Código Penal, algumas legislações extravagantes, todas elas, né, de âmbito federal. O Estado não pode legislar sobre direito penal, o município não pode legislar sobre direito penal também. Somente a União compete legislar sobre direito penal. Então, somente através de uma lei federal é que aquela conduta é prevista como crime. E ainda dentro do princípio da legalidade, e inclusive eu aproveito para destacar ainda mais, eu acho inclusive mais importante do que o princípio da reserva legal, que é esse que diz, né, não há crime sem lei que o defina, é na verdade o princípio da anterioridade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Porque imagine a seguinte situação, imagine que um ditador, né, um déspota, ele resolva te punir. E você argumente para ele, mas não tem lei nesse sentido. Né? Você quer me punir pela conduta, mas não tem lei prevendo essa conduta como criminosa. E aí esse ditador ele vira e fala, bom, é a lei que você quer? Eu posso fazer uma agora. E cria uma lei. Tá? E essa lei foi posterior à conduta. Então veja, sem o princípio da anterioridade, nós não teríamos garantia nenhuma. É necessário combinar esses dois subprincípios da legalidade.
reserva legal, não há crime sem lei que o defina, e esta conduta ela tem que estar prevista como crime anteriormente à sua realização, à sua prática. Então é importante o candidato levar essa noção de direito penal garantista para a prova. Para uma prova de delegado de polícia, isso é de suma importância, o delegado de polícia assume cada vez mais a sua posição de garante, né, de todo o sistema criminal. Então veja, é muito importante você levar para a prova o princípio da legalidade. Dentro ainda da teoria da norma, o que se vê ali nos primeiros artigos do Código Penal, considerando que é um aulão, né, uma aula resumo, importante o candidato lembrar, né, da aplicação da lei penal no tempo. É clássico aquele exemplo onde se fala, né, o rapaz de 17 anos sacou uma faca e enfiou no ventre da vítima, né? Ele tinha 17 anos. A vítima foi para o hospital, ficou internada ali no hospital 2 dias. Nesse ínterim, o rapaz que deu a facada completa 18 anos. Né? Depois que ele deu a facada, ele completa 18 anos. E aí a vítima vem a morrer. E a pergunta, né, esse exemplo é clássico, ele vai ser tratado como menor ou ele vai ser tratado como maior de 18 anos? Nós adotamos, né, com relação à lei penal no tempo, nós adotamos a teoria da atividade. O que é a teoria da atividade? Você tem que levar em conta o momento em que ele praticou a ação e não no momento em que ocorreu o resultado. Lei penal no tempo, então guarde isso, né? Com relação ao tempo, nós aplicamos a teoria da ação ou a teoria da atividade. Leve em conta o momento da conduta e não o momento do resultado, da consumação. Nesse exemplo aí, onde a vítima veio a morrer, né, alguns dias depois, e nesse ínterim a pessoa completou 18 anos, vão ser aplicadas as normas relativas ao direito da infância e juventude, ainda que ele tenha completado 18 anos, mas no momento da ação ele tinha 17 anos. Então, importante guardar lei penal no tempo para o seu concurso. Lei penal no espaço, né? Ou seja, a aplicação do direito penal. E aí entram aquelas diversas regras que eu me refiro ao candidato aí, né, e reforço a ideia de que ele tem que bater bastante ali na primeira parte do Código Penal, que diz respeito à aplicação da lei penal no território brasileiro, a aplicação da lei penal fora do território brasileiro, né? Está muito na mídia aí a situação de torcedor que está preso em outros países, né? Então é importante o candidato levar, é uma atualidade importante a ser considerada, né, para essa prova da UEL para delegado de polícia. Com relação à lei penal no espaço, é importante guardar o nome da teoria. Nós aplicamos, né, nesse ponto, lei penal no espaço, nós aplicamos a teoria da ubiquidade. O que vem a ser ubiquidade? Considera-se local do crime para fins penais, nós não estamos discutindo aqui competência, nós estamos discutindo direito penal. Competência é uma matéria de direito processual penal. Para fins de local do crime, lugar do crime, considera-se lugar do crime tanto o lugar onde o crime está se executando, como o lugar onde ele se consumou. Tá? Então, eu não estou discutindo competência. A gente sabe que as normas de direito processual penal, elas vão estabelecer competência. Não é isso que está discutindo aqui. Nós estamos dizendo a respeito da aplicação da lei penal no lugar, no espaço. Qual é o lugar do crime? Né? Lei penal no espaço. O lugar do crime considera-se tanto o local da execução como o local da consumação. Então, veja, né, só para finalizar essa abordagem de lei penal no tempo e no espaço. Lei penal no tempo, ou seja, quando que se considera praticado aquele crime, é no momento da ação. Lei penal no espaço, o lugar onde se considera praticado aquele crime, aí a gente adota a teoria da ubiquidade ou teoria mista. Considera-se o lugar do crime, tanto o local da execução como o local da consumação. Não confunda com o processo penal. O processo penal dita regras de competência que não vão se misturar com essas regrinhas aqui de direito penal. Para guardar, nós temos um processo mnemônico para o candidato levar isso para a prova com relação ao lugar do crime e ao tempo do crime. Nós usamos a palavra luta, L-U-T-A, L-U-T-A. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. Então guarde, lugar do crime, ubiquidade, L-U. Tempo do crime, atividade, T-A. Aí você forma a palavra luta e aí você não esquece mais esse tópico inicial da parte geral do Código Penal. Ressaltando a importância dos candidatos estudarem aqueles princípios de extraterritorialidade, né, princípio da defesa, princípio da nacionalidade. Então, cada autor, às vezes, né, menciona um nome ali, mas, em especial, o artigo 7º
da parte geral do Código Penal, o artigo 7º do Código Penal, é importante o candidato ter aquilo na ponta da língua para poder enfrentar a prova de domingo da UEL. Então, veja, com relação à teoria da norma, apenas rápidas explicações para que a gente não deixe em branco, né, esse aspecto aí inicial do Código Penal. Vamos partir agora para a teoria do crime. Quando você pega ali uma doutrina, quando você pega ali um manual de direito penal, você percebe, né, que os autores têm muita preocupação em definir o que seja crime. Na verdade, existem várias definições de crime, crime desde o aspecto formal até o aspecto material. Então, veja, na teoria do crime, a preocupação maior, na verdade, diz respeito a conceito analítico do crime. Na teoria do crime, nós estudamos ali na parte geral do Código Penal o conceito analítico do crime, como se você pegasse o crime, colocasse debaixo de uma lente de um microscópio e, olhando ali, você enxergasse, né, o crime é formado por o quê? Né? Ou, não ouso nem dizer o crime, mas o que é necessário analisar na conduta criminosa, o que é necessário levar em conta na conduta criminosa, é a tipicidade, é a culpabilidade, a punibilidade. Então, veja, na teoria do crime nós vamos fazer a abordagem desse conceito analítico do crime. É só você lembrar que o crime ele pode ser dividido em 4 pedaços, independente da teoria que você tenha adotado na faculdade, porque na faculdade os professores costumam vestir uma camisa, né, pelo critério bipartite, pelo critério tripartite. Independente disso, né, se você é bipartite ou tripartite, quadripartite, e você é quase um dos isolados aí nesse ponto, independente de você adotar qualquer uma dessas teorias, é necessário nós analisarmos dentro da teoria do crime, primeiramente, o fato típico, em segundo momento, a antijuridicidade, em terceiro momento, a culpabilidade e, por último, a punibilidade. Coloque o crime debaixo da lente de um microscópio e você vai ver que ele está montado em cima dessa tipicidade, né, que é o fato típico. Na verdade, não se confunde, a tipicidade é um elemento do fato típico. Fato típico, antijurídico, culpável e punível. E é assim que o Código Penal está estruturado. A parte geral do Código Penal, ele começa tratando do fato típico, depois ele vai para a antijuridicidade, culpabilidade e punibilidade. Então é necessário nós pegarmos agora essa divisão. Veja que o crime então ele foi dividido em 4, né? Não necessariamente você deve acatar, né, a orientação de que o crime é composto por 4 elementos, você está defendendo que você é quadripartite. Ah, não, o crime é composto por 3 elementos, então você é tripartite. Ah, o crime é composto por 2, então você é bipartite. Independente disso, é necessário analisarmos esses 4 fatores do crime, vamos usar essa palavra então, para que não entre em choque com nenhuma orientação que você tenha tomado na faculdade. Os 4 fatores do crime. O primeiro fator do crime seria o fato típico. O que é o fato típico? O que se analisa dentro desse primeiro fator? Na verdade, é uma operação matemática, uma operação fria, uma operação onde você não vai verificar o real motivo daquilo ter acontecido. É simplesmente você olhar uma conduta que aconteceu na vida real e trazer ele para dentro do nosso mundinho jurídico, né? Vamos trazer ele para dentro do nosso matrix penal. Ou seja, vou contar uma história para você. O camarada vai para a rua com uma arma na cinta, encontra o inimigo, saca a arma, atira e o inimigo morre. Esta é a história. O que você faz agora, trazendo para o nosso matrix penal aqui, para o nosso mundo jurídico, né? Você pega essa conduta e tenta encontrar, dentro dos tipos penais, qual o tipo penal que melhor se amolda a essa conduta. Na verdade, é a conduta que se amolda ao tipo. Então, nós temos que pegar essa conduta e tentar fazer um encaixe ali dentro de algum tipo penal. Isso tem um nome, é chamado de fenômeno da subsunção. Fenômeno da subsunção. Quando você está diante de uma conduta que aconteceu no mundo real e você traz essa conduta para dentro do nosso matrix jurídico. Isso é fazer a tipificação do crime, o enquadramento do crime, né, como a gente muitas vezes ouve por aí. Fazer a tipificação, fazer o enquadramento. Dentro desse tópico do fato típico, eu destaco alguns institutos, né, que merecem estudo aí do candidato, porque é muito explorado nos concursos públicos. Dentro do fato típico é importante você lembrar do Instituto da Tentativa. O que é o Instituto da Tentativa? Na verdade, quando iniciada a execução, assim define o Código, lá no artigo 14, inciso 2º, iniciada a execução, circunstâncias alheias à minha vontade impedem a consumação. Então, na tentativa, a pessoa inicia a execução do crime, abre parênteses. E quando que eu posso dizer que a execução se iniciou? A partir do momento em que se conjuga o verbo do tipo penal. No homicídio, qual que é o verbo? Matar. A
partir de que momento eu estou executando o homicídio? A partir do momento em que eu pratico atos tendentes a levar à consumação. Então, se eu ponho o dedo no gatilho e começo a espremer, este é o momento de início da execução. Usando aí uma super câmera, né? Esse momento seria o início da execução, a hora que eu começo a espremer o gatilho, porque é o ato eficaz que vai levar à consumação do crime. Então, a tentativa, ela se verifica a partir dali. Veja que antes da execução, nós temos lá atos preparatórios, e você bem sabe que no Brasil, atos preparatórios não são punidos, né? Então, o fato de você preparar materialmente o crime, em regra, não é punido. Na verdade, algumas condutas preparatórias de futuros crimes, por si só, são punidas, né? Mas você não está punindo a preparação. Você está punindo, por exemplo, no crime de quadrilha ou bando, 4 ou mais pessoas se reúnem para combinar a prática de crimes, né? Esta reunião, para o legislador, já é criminosa. Mas, analisando a fundo, o crime de quadrilha ou bando é a preparação de futuros crimes. Veja que eu não estou punindo pelos crimes que eles combinaram de praticar, eu estou punindo pela reunião em si. Aliás, o crime de quadrilha ou bando, o artigo 288, sofreu aí recente modificação pela lei Patrícia Scioli, né? Levou esse nome em homenagem à juíza do Rio de Janeiro que veio a ser morta por uma espécie de uma milícia que atua lá no Rio de Janeiro. Inclusive, essa lei, ela cria lá, né, no artigo 288, o crime de milícia. Então, é importante o candidato dar uma olhada, que é uma modificação recente. Modificação, né, recente é muito cobrado nos concursos em geral. Mas voltando ao fato típico, dentro do fato típico, tentativa. Iniciada a execução, não se chega à consumação. Importante lembrar alguns crimes que não cabem tentativa, né? Crime culposo não cabe tentativa. Eu tentei sem querer fazer alguma coisa, crime culposo não cabe. Crimes omissivos, né, também não cabe tentativa, né? No crime omissivo não se admite. Como é que, eu tentei não ajudar, no caso, a omissão de socorro, então quer dizer que você ajudou, tá? Crime culposo, crime omissivo, crimes de mera conduta. Crime de mera conduta, por ele ser unissubsistente, também não admite tentativa, né? Nesse crime de mera conduta, a consumação e a execução, elas ocorrem concomitantemente. Pegue, por exemplo, o porte de arma. Você colocou a arma na cinta e foi para a rua, né? Já se consumou. Não tem como ter uma tentativa de porte ilegal de arma. Então, alguns crimes que não admitem tentativa, o candidato deve levar isso para a prova também. Dentro do fato típico, a chamada desistência voluntária e o irmão da desistência voluntária, que é o arrependimento eficaz. O que vem a ser esses dois institutos, desistência voluntária? Olha só como é muito parecido com tentativa. Iniciei a execução, mas eu parei a execução. Eu desisti de prosseguir no iter crimes, né, do caminho do crime. Iniciei a execução e eu parei. E olha a diferença, na tentativa, eu inicio a execução e alguém me para. Isso é tentativa. E na desistência voluntária, eu inicio a execução e eu parei a execução no meio. Eu desisti de prosseguir. Isso vai acarretar bastante consequência ali para o direito penal. Você vai ter que mexer no tipo penal em razão da desistência voluntária, podendo até mesmo chegar a uma situação de atipicidade. Então, só guardando a diferença, desistência voluntária é diferente de tentativa. Tentativa, alguém me para. Desistência voluntária, eu parei porque eu quis. E no arrependimento eficaz? Arrependimento eficaz, que aliás é irmão da desistência voluntária, está no mesmo artigo, quando eu inicio a execução, eu termino a execução, só que eu não deixo chegar na consumação. Então, eu impeço a consumação, tá? Inclusive vai ter reflexo no fato típico também, né? Então, são dois institutos muito importantes e eles se confundem, né? Às vezes o candidato confunde com o instituto da tentativa. Tentativa, algo ou alguém me para. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu resolvo parar o iter crimes, né? O caminho do crime. Não confunda o arrependimento eficaz com o arrependimento posterior, que aí é uma outra história. Aliás, já se perguntaram, né? Arrependimento posterior a quê? Posterior à consumação. Bom, se o crime se consumou, já não vai ter mais implicação dentro do fato típico. Na verdade, por uma questão de política criminal, em alguns crimes, o legislador resolveu dar um prêmio para aquele que se arrepende posteriormente à consumação. Aí vem o nome arrependimento posterior. Veja que não pode ter havido, nesse crime, não pode ter havido violência ou grave ameaça. Portanto, não se aplica o arrependimento posterior, por exemplo, no crime de roubo, né? Não existe arrependimento posterior no crime de roubo, no crime de homicídio, né? Mas pode existir no crime de furto, por exemplo, né? A pessoa furta uma bicicleta e depois que já se consumou, e o furto se consuma em que momento mesmo? No momento em que sai da esfera de vigilância da vítima, ali o furto se consumou. Portanto, depois que o furto se consumou, essa pessoa que furtou resolve devolver o bem. Ela se arrepende depois da consumação. Qual que é
a consequência, segundo o legislador, vai responder pelo crime, provavelmente será condenado, só que ao ser condenado recebe um prêmio, que é a diminuição da pena. Então o arrependimento posterior, ele está longe do arrependimento eficaz. O arrependimento posterior, na verdade, a pessoa se arrepende depois que já aconteceu tudo. Vai ser condenado? Vai. Né? Só que daí o juiz diminui a pena, né? Porque é como se fosse uma bonificação por ele ter se arrependido. Existem alguns casos de arrependimento posterior que são tratados de maneira mais benéfica ainda, como por exemplo no estelionato praticado com cheque sem fundo. Nesse caso aí, a pessoa que passou o cheque já recebeu a mercadoria, ou seja, já causou o prejuízo, só que se ele pagar o cheque até antes da denúncia, aliás, é o mesmo momento que o código usa para o arrependimento posterior em geral, esse arrependimento posterior especial, que é do cheque sem fundo, se ele pagar o cheque até antes da denúncia, extingue a sua punibilidade. No meu entendimento, não tem nada a ver com punibilidade, mas é assim que a súmula trata, assim que os julgados tratam. Então, pagou o cheque que voltou sem fundo. Até antes da denúncia, extingue a punibilidade. O que é isso, na verdade? É o instituto do arrependimento posterior de uma maneira mais benéfica ao estelionatário. Né? Então, guarde, pelo Código Penal, parte geral, arrepender-se posteriormente enseja apenas uma redução de pena. A pessoa devolve o bem até antes da denúncia, mas vai ser condenado e o juiz, na condenação, na sentença, ele diminui a pena. Já o arrependimento posterior, em alguns casos mais específicos, como no caso do estelionato, ele vai ter um prêmio maior, que é a extinção da punibilidade, e aí em cada caso concreto você tem que verificar. Ainda dentro do fato típico, é importante o instituto do crime impossível, né? O Código Penal prevê duas formas de crime impossível e fora do Código Penal, na jurisprudência, mais uma forma de crime impossível. Crime impossível porque o objeto é absolutamente inidôneo, o objeto é absolutamente impróprio. Atirar numa pessoa morta configura o crime de homicídio? Claro que não. O objeto, que no caso do homicídio seria o alguém, né? Pessoa viva, o objeto já não existe mais. Então, crime impossível porque o objeto é absolutamente impróprio. Crime impossível porque o meio, a forma de execução é absolutamente ineficaz. Atirar em alguém com a arma desmuniciada, né? Absolutamente desmuniciada, não tem um projétil ali só. Né? Então veja, jamais vou conseguir consumar um crime de homicídio usando uma arma desmuniciada. Então é o crime impossível, que aliás o pessoal também chama, o próprio código chama de tentativa impunível, guarde o sinônimo, o crime impossível porque o meio de execução é absolutamente ineficaz. E é bom lembrar mais um tipo de crime impossível que aí está presente na jurisprudência, inclusive nós temos súmula a respeito disso, que é o flagrante preparado. Né? Delito putativo por obra do agente provocador. A polícia, ou qualquer do povo, induz a pessoa a praticar o crime. É um expediente, os exemplos, né, desse expediente normalmente são na área lá do combate ao tráfico de drogas, onde o policial se veste de usuário e induz a pessoa a vender a droga para ele. Na hora que o traficante vende, ele dá voz de prisão. Não valeu nada, segundo a doutrina, a jurisprudência, não valeu nada porque ali tudo foi induzido e, portanto, aquilo ali é um crime impossível. Então, guarde o candidato, né? Crime impossível é o crime que jamais vai chegar na consumação. Isso que é o crime impossível, é o crime que jamais vai chegar na consumação. E nós temos essas três hipóteses de crime impossível. Ainda dentro do fato típico, o erro de tipo, né? O erro de tipo que muitas vezes aí causa até tremores em alguns candidatos aí, porque por certo não viram muito bem na faculdade, mas é um instituto muito cobrado nos concursos públicos, o erro de tipo. O que é o erro de tipo? O erro de tipo é uma falsa apreciação da realidade. Na realidade está acontecendo uma coisa e na sua cabeça está passando uma outra historinha. Aquela clássica história dos caçadores, né? Um caçador foi com um amigo para a floresta lá caçar e eles se separaram. Aí, em um dado momento lá da madrugada, um caçador, pensando que se tratava de uma caça, de um animal, efetua um disparo. A hora que ele chega perto, ele acabou de atingir o próprio amigo. Então, o que é isso? É o exemplo clássico de erro de tipo, né? Na sua cabeça, você pensa estar atirando numa caça. E na realidade está acontecendo uma outra história, acabou acertando o amigo. Então veja, nós temos só uma lembrança rápida, né? O erro de tipo essencial, que esse é o mais importante, né? O erro de tipo essencial, aquele que recai sobre uma elementar do tipo penal. Matar o quê? Matar alguém. Eu pensei que eu estava matando a caça. Eu não sabia que eu estava matando alguém. Esse é um exemplo de erro de tipo essencial, elementar. Esse sempre afasta o dolo. Né? Sempre afasta o dolo. O erro de tipo essencial sempre afasta o dolo. Aí depois você vai ter que se indagar.
aquilo ali que aconteceu era evitável, ou seja, o caçador que atirou, ele atirou de maneira afoita, então ele responde pela culpa. É o chamado erro de tipo essencial excusável, né? Desculpa, nesse caso, erro de tipo essencial inexcusável, ou você pode chamar ele de evitável, tá? Erro de tipo essencial evitável. Se ele tivesse tomado mais cuidado, ele teria evitado. Afasta o dolo, mas não afasta a culpa. Então, eu vou responder por homicídio culposo. Já o erro de tipo essencial excusável, afasta o dolo e também a culpa. Afasta o dolo e também a culpa. É o que a gente chama de erro de tipo inevitável. Por mais cuidado que eu tivesse tomado, eu não ia conseguir evitar esse erro. É inevitável. Nesse caso, afasta o dolo, afasta a culpa e o fato se torna atípico. Por outro lado, é necessária abordagem ainda dentro do fato típico e ainda dentro do erro de tipo, o erro de tipo acidental, aquele que recai sobre meras circunstâncias, ou seja, não muda nada no tipo penal, simplesmente aconteceu um erro quanto a alguma coisa circunstancial. Exemplos lá, inclusive dentro do Código Penal, erro sobre a pessoa e o erro na execução, o famoso aberratio ictus, erro de mira. Vamos falar do primeiro, erro sobre a pessoa. Eu pretendo matar meu pai, Deus o livre, mas é só uma ideia. Eu pretendo matar meu pai, eu penso que é ele que está saindo na porta da minha casa, eu efetuo o disparo. A hora que eu chego perto não foi meu pai, eu pensando se tratar do meu pai, olha o erro de tipo aí, falsa apreciação da realidade. Pensando se tratar do meu pai, eu acabei atingindo uma outra pessoa. O que o Código Penal nos determina? Olhe para a vítima real, que é a pessoa que você realmente atingiu, e projete nela todas as circunstâncias, por isso que é um erro de tipo acidental, meramente circunstancial, todas as circunstâncias que a pessoa, que a vítima verdadeira, aquela que você pretendia atingir, teria. Exemplo, apesar de não ter atingido o meu pai, eu atingi uma terceira pessoa, eu vou responder com aquela agravante do crime contra a ascendente. Então, olhe para a vítima real e projete nela todas as circunstâncias da vítima virtual, aquela pessoa que eu pretendia atingir acabou não sendo atingida. Esse é o erro sobre a pessoa. O erro na execução é basicamente o mesmo efeito, vamos dizer assim, Só que no erro na execução eu erro na mira. Então guarde aí, macete para concurso, O erro na execução, aberratio ictus, é o erro de mira. Eu faço a mira, a hora que eu atiro, eu não acerto o meu pai, eu acerto uma pessoa que estava atrás dele, E ele sobrevive. Eu olho para essa pessoa caída no chão e eu projeto nela todas as circunstâncias caso eu tivesse atingido quem realmente eu queria, que era meu pai. Então eu também vou responder pelo crime de homicídio, você veja que não muda o tipo penal, continua sendo homicídio, com a agravante do crime contra a ascendente, apesar de não ter acertado meu pai. Esses são os erros de tipo acidentais previstos dentro do Código Penal. Erro sobre a pessoa e erro na execução. E finalizando esse primeiro quadrante, o quadrante da tipicidade, do fato típico, nós encontramos também um princípio que não tem previsão legal, mas que ele usualmente vem sendo invocado, que é importante o candidato levar para a prova, que é o chamado princípio da insignificância. Com certeza o candidato já ouviu falar do furto de bagatela, ou seja, aquele objeto furtado não representa significativamente nada no patrimônio da vítima. É a pessoa que furta uma folha de sulfite dentro da papelaria. Veja que o furto é um crime contra o patrimônio. O patrimônio ele foi atingido? Não foi. Então, o princípio da insignificância, apesar de não ter previsão legal, criado aí por Claus-Roxan, ele cada vez mais vem sendo embutido dentro do nosso dia a dia, dentro da área aí de todos os operadores do direito. Então, o princípio da significância ele vai ter implicação no fato típico, já foi pergunta de concurso. O princípio da significância ele afeta o que dentro da estrutura do crime penal, dentro da análise do crime. O que o princípio da significância afeta? Afeta o fato típico, ele torna o fato atípico. Você tem uma tipicidade formal, como assim? Realmente teve subtrair coisa alheia móvel, realmente, formalmente é típico, mas materialmente, substancialmente, não afetou o patrimônio. E, portanto, o princípio da insignificância ele vem atingindo cada vez mais na doutrina e na jurisprudência, cada vez mais adeptos do princípio da insignificância, não só com relação ao furto de bagatela, que já é o nosso velho conhecido, mas também em outras áreas do direito penal, como, por exemplo, no direito penal tributário, onde ali já é pacífico que, caso o valor devido do tributo não atinja determinada quantidade em reais, aquilo ali é irrelevante para a fazenda pública. Então, o princípio da significância também incidindo dentro dos crimes tributários.
Então veja, com este último tópico, que é o princípio da insignificância, nós terminamos de abordar o fato típico. Como dicas de estudo, recomendamos ao candidato, né, que reforce ainda mais aí a abordagem que você já tenha feito, e é importante que já tenha feito também, a abordagem em cima das súmulas. Né, numa prova objetiva, numa prova de múltipla escolha, é nítido que o examinador ele prefira trazer para dentro do concurso a letra da lei, né? Então ele vai fazer um copiar-colar ali, e por isso a importância de você também ter o conhecimento da lei seca, né? Ou seja, saber, né, ler ali os artigos iniciais do Código Penal, o artigo 7º, que é o princípio da extraterritorialidade, né? Ter na ponta da língua isso meio como uma decoreba mesmo, porque o examinador, numa prova objetiva, ele gosta de fazer esse copiar-colar em cima da letra da lei. E também o destaque que eu tinha dado inicialmente, em cima de súmulas. Né? O direito penal, processual penal, é recheado de súmulas, vira e mexe aí os tribunais superiores, né? Leia-se, STF e STJ, eles editam súmulas, inclusive no caso do STF, as súmulas vinculantes, várias delas inclusive com implicação penal e processual penal. Então ao candidato recomendo que leia a letra da lei, leia as súmulas em penal e processo penal e resolva os testes, onde você vai perceber que vários testes são repetitivos e isso aí vai te dar confiança. Então, fica essa dica de estudo e eu desejo a você uma ótima prova. Bons estudos!